Olá pessoal, sou o professor Fábio Mendes e dando continuidade aqui às nossas aulas, às nossas revisões sobre a legislação de trânsito para concurso. Estamos na série de Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Este é o segundo vídeo. Hoje vamos falar sobre infrações de trânsito e também sobre as autuações. Está tentando aqui dividir em partes para que os vídeos fiquem um pouco mais curtos, para as pessoas poderem entender melhor sobre este manual, que foi aprovado pela Resolução 985 de 2022, com vigência a partir do dia 2/1 de 2023. As infrações de trânsito, têm seu conceito estabelecido no artigo 161, que é a inobservância das normas e dos preceitos estabelecidos pelo Código de Trânsito e Legislação Complementar. Elas têm, para cada infração registrada, a imputação de pontos no prontuário do infrator, seja o prontuário do proprietário ou do condutor do veículo, a depender da infração de trânsito. E acontece dessa forma. Para infrações de natureza gravíssima, são imputados 7 pontos, natureza grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Assim como lá no artigo 259, que temos exceções sobre a imputação de pontos, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito também trouxe, e ele incluiu uma infração. Lá no artigo 259 e também no manual diz: não serão computados pontos nas seguintes situações ou nas seguintes infrações: as praticadas por passageiros, usuários do transporte coletivo rodoviário de passageiros, certo? Então, imagine um ônibus realizando uma viagem rodoviária de uma cidade para outra, utilizando rodovias, claro, e o passageiro ele não utiliza o cinto de segurança. Caso de uma abordagem, é realizada a autuação, aplicada a penalidade e multa, mas neste caso não é imputado pontos ao condutor, ao motorista. No item seguinte, diz as infrações previstas nos artigos 162, inciso 1, e isso aqui foi incluído pelo manual, certo? Lá no artigo 259, não temos esta infração do artigo 162, inciso 1. E o que seria, pessoal, o artigo 162, inciso 1? O artigo 162, inciso 1, nada mais é do que a infração de dirigir sem possuir habilitação. Por que que não está lá? Talvez uma falha do legislador, mas nós sabemos que essa infração não tem como imputar pontos, pois quem está praticando, ela é uma infração que é praticada na direção do veículo, e quem está praticando, se ele cometeu a de não possuir habilitação, ele não possui habilitação, e logo ele não tem prontuário. Aí do artigo 221, que é por placa em desacordo, dos incisos 7 e 21 do artigo 230, dos artigos 232, 233, 233-A, 240 e 241. São infrações também que não se incluem pontos no prontuário. Ah, mas não vai ser aplicada a autuação? Claro que sim, vai ser aplicada a autuação, aplicada a penalidade, mas não vai ser inserido pontos no prontuário do condutor ou do infrator, na verdade, né? Porque pode ser tanto o proprietário quanto o condutor. E as infrações autossuspensivas. O que que são as infrações autossuspensivas? São as infrações que na própria infração, na própria tipificação infracional, já tem a previsão da suspensão do direito de dirigir. E por que que não se inclui pontos nessas infrações? Porque o acúmulo de pontos ou acrescentar pontos no prontuário ele tem por objetivo verificar a quantidade de pontos no período de 12 meses, de acordo com a quantidade de pontos e com os tipos de infração cometida, aplicar a suspensão do direito de dirigir. Logo, se essas infrações que já têm como tipificação de penalidade a suspensão do direito de dirigir, se eu incluísse pontos, esse condutor estaria respondendo duas vezes pela mesma penalidade, algo que a legislação brasileira ela não permite, visto o princípio do non bis in idem, certo? Então, aqui nós temos para falar também sobre as infrações, sobre as responsabilidades. Quem é o responsável pela infração? Eu tenho aqui alguns responsáveis: o proprietário, o condutor, o embarcador, o transportador, transportador e embarcador e pessoa física e jurídica.
O proprietário, ele é o responsável pelas infrações relacionadas ao veículo, que seriam infrações relacionadas ao veículo, documentação, equipamentos, certo? A prévia regularização. Então, não importa quem esteja conduzindo o veículo, se ocorrer uma infração, por exemplo, relacionada ao pneu do veículo, a um equipamento, a uma película, ao licenciamento, quem vai responder por essa infração é o proprietário. Já o condutor, ele é responsável pelas infrações que estão relacionadas à direção, a condutas praticadas na direção do veículo. Um exemplo: transitou pela contramão, ultrapassou em local proibido, estacionou em local proibido. Essas são as infrações que estão relacionadas à prática da direção. Então, essas são de responsabilidades do condutor e não do proprietário. Já as infrações que têm possível responsabilidade do embarcador, do transportador ou de ambos, elas são as infrações relacionadas ao peso, transporte de cargas, em que houve excesso de peso. Quando nós falamos de excesso de peso, nós temos dois limites regulamentados. Nós temos o limite estabelecido pelo fabricante e nós temos o limite estabelecido pelo CONTRAN. São dois limites. O do fabricante é conhecido como limite técnico. Já o do CONTRAN é o limite legal, certo? Isso para as infrações relacionadas ao excesso de peso. Então, quando um veículo ele exceder o limite de peso técnico, diz ele exceder o limite de peso técnico, o limite estabelecido pelo fabricante, que tem a ver com os eixos, com o peso bruto total, e é um limite técnico. E ele for de um único embarcador, quem que seria o embarcador? O embarcador seria aquele que é o proprietário da carga, vamos dizer assim, o proprietário da carga. Ó, aqui eu tenho a carga, o proprietário da carga, ele é o embarcador. Então, quando eu tiver só um único embarcador e essa carga exceder o limite técnico, ou seja, o limite estabelecido pelo fabricante, a responsabilidade é do embarcador. Beleza. Quando essa carga exceder o limite técnico, continuamos com o limite técnico, e ela for de mais de um embarcador, ou seja, não foi só um que embarcou, eu tenho carga ali de mais de uma empresa, mais de uma pessoa, a responsabilidade vai ser do transportador. Vejam, ele excedeu o limite técnico, mas a carga é de mais de um embarcador, ó, mais de um embarcador. Então a responsabilidade é do transportador. Agora, quando a pesagem dessa carga, ou a verificação através do manifesto fiscal, da nota fiscal, exceder o limite legal, que é o limite estabelecido pelo CONTRAN, a responsabilidade vai ser solidária entre o embarcador e o transportador. Então, veja, o limite técnico tem divisões. Ora vai ser do embarcador, ora vai ser do transportador. Do embarcador, quando for um único remetente, e quando for do transportador, quando tiver mais de um embarcador, certo? Já nos casos que excedeu o limite legal, o limite estabelecido pelo CONTRAN, aí nesse caso, não importa quantos sejam os embarcadores, a responsabilidade será solidária entre o transportador e o embarcador. Beleza? Já a responsabilidade de pessoa física ou de pessoa jurídica vai ocorrer em infrações que não estão relacionadas a veículos. Por exemplo, um veículo que alguém, um veículo não, a pessoa física ou jurídica que
depositou mercadorias na via, alguém que coloca ali para vender mercadorias numa via, ali ele comete uma infração de pessoa física. Ou se for o caso, uma pessoa jurídica comete uma infração de pessoa jurídica. Alguém que obstaculiza uma via, coloca cones para reservar vagas, são infrações previstas lá no artigo 245, 246. Então, essas pessoas cometem infrações ou de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Lembrando que para esses dois casos nós temos autuações ou autos de infração regulamentados pela Resolução 926 de 2022. É um auto de infração específico para aplicar para pessoas físicas ou jurídicas. Não tem veículo envolvido, então não vai ter placa lá no auto de infração de trânsito. Sobre as infrações de trânsito, nós também temos a possibilidade de indicação de condutor. Quem é esse condutor? De condutor infrator, que conhecemos popularmente como transferir pontos, mas isso aqui não tem nada a ver com transferir pontos em si. Na verdade, eu vou indicar um condutor, o condutor infrator. Então, digamos que em um veículo que cometeu uma infração, avançou um sinal vermelho, e ele cometeu uma infração que ela é de responsabilidade do condutor. Ó, responsabilidade do condutor, ou seja, aquela que é da prática da direção. E esse condutor não tenha sido identificado. Então, esse veículo ele avançou o sinal vermelho. O condutor não foi identificado no momento da infração. Então, o proprietário do veículo ou o principal condutor, a gente vai entender quem é o principal condutor, tem até 30 dias para indicar o condutor infrator e para que ele possa responder por essa infração. São até 30 dias para indicar esse condutor infrator, para indicar quem estava dirigindo. Caso o proprietário ou principal condutor não indique, serão eles o responsável, ou seja, o proprietário ou o principal condutor responde pela infração, já que ele não indicou o condutor infrator. Nos casos que os veículos forem de propriedade de pessoa jurídica, por exemplo, veículos de locadora, caso não indique no prazo, que prazo? 30 dias, se aplica nova multa, com valor de 2 vezes a originária. Isso é conhecida como multa NIC, que é pela não identificação do condutor. Isso só ocorre para veículos de propriedade de pessoa jurídica que não foi indicado o condutor infrator em casos que a infração é de responsabilidade do condutor, certo? Então, quem é o principal condutor citado neste caso? O principal condutor é uma pessoa que vai responder pelo veículo em nome do proprietário. Digamos, o proprietário compra um veículo, não é ele que dirige, é uma outra pessoa. Ele tem a possibilidade de indicar lá no órgão executivo de trânsito, lá no Detran, o principal condutor, a pessoa que vai ser o principal motorista daquele veículo. Isso vai estar incluído no RENAVAN do veículo. Claro que é necessário que o proprietário indique, mas é necessário também que aquela pessoa que vai ser o principal condutor aceite, porque ele vai responder pelas infrações de responsabilidade do proprietário. A partir que eu indique o principal condutor, cabe a ele indicar o condutor infrator, caso não indique ele que vai responder. Quando for infração de responsabilidade de proprietário, quem vai responder é o principal condutor. Beleza? Então, essa é a primeira parte sobre as infrações de trânsito. E a autuação? A gente já sabe, quando ocorre uma infração de trânsito, o agente da autoridade de trânsito ele não tem escolha. Ele tem que autuar, tem que lavrar um auto de infração de trânsito, visto que a autuação é um ato vinculado. A autuação é ato administrativo vinculado, certo? E essa autuação ela é formalizada por meio da lavratura do auto de infração de trânsito. O que é o auto de infração de trânsito? É aquele documento que o agente utiliza para passar as informações para a autoridade. Então, eu constatei a infração, cita todas as informações obrigatórias que estão previstos lá, os campos obrigatórios a serem preenchidos no artigo 280. Fala da tipificação da infração, do local, data e horário do cometimento da infração, prontuário do condutor sempre que possível, os dados do veículo, como placa, marca, espécie ou qualquer outro elemento que possa identificá-lo,
e também os dados do agente da autoridade de trânsito, claro, certo? Então, o AIT ele dá início ao processo administrativo, já que ele formalizou o ato administrativo autuação. E é ele que vai subsidiar a autoridade para a aplicação das penalidades. As penalidades estão previstas lá no artigo 256, advertência por escrito, multa, suspensão, cassação da PPD, cassação da CNH, frequência obrigatória em curso de reciclagem, certo? Então, beleza. O AIT, eu tenho aqui três informações complementares para o AIT. As informações referentes à caracterização da infração devem constar em todas as vias do AIT. Então, beleza, eu tenho duas vias, entreguei uma, vai para o DETRAN ou para o órgão de trânsito, para aplicação em sistema e para formar o processo administrativo de trânsito. E eu tenho a segunda via, que é entregue ao condutor. Todas as informações que constarem na primeira via devem constar na segunda. Isso, inclusive, é passível de cancelamento da aplicação da penalidade, caso isso não ocorra. Segundo, o AIT, quando lavrado em suporte físico, ou seja, em auto de infração físico, hoje nós já temos o auto eletrônico, através de aparelhos eletrônicos, não poderá conter rasuras, emendas, uso de corretivos ou qualquer tipo de adulteração. Item 3, o agente da autoridade de trânsito só poderá registrar uma infração por auto. Então, digamos que ele aborde um condutor que ele cometeu ali 5 infrações. Então, ele vai ter que lavrar 5 autos de infrações, uma com cada tipificação, certo? Ele não pode chegar lá e no mesmo auto ele marcar ou digitar ou escrever várias tipificações infracionais. Isso leva ao cancelamento dessa autuação. Quando a configuração da infração depender da existência da sinalização, por exemplo, estacionar em local proibido pela sinalização ou de parar e estacionar em local proibido pela sinalização, esta deverá revelar suficiente e corretamente implantada de forma legível e visível, certo? Então, a sinalização ela tem que estar correta e de forma legível e visível. Ela também deve ser suficiente, certo? Caso isso não ocorra, caso essa sinalização esteja irregular, por exemplo, aqui essa placa R6C está implantada fora do padrão, está com fundo azul, legendas brancas. O agente não deverá lavrar o auto de infração de trânsito, não, comunicando à autoridade de trânsito sobre a irregularidade observada. Ao invés de ele lavrar o auto, ele vai fazer um relatório indicando para a autoridade de trânsito que existe uma irregularidade naquela sinalização. Beleza? Vamos lá. É vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiros. Digamos que eu estou aqui, o morador viu o cidadão cometendo uma infração de trânsito. Ligo para o agente, ó, que o cidadão aqui está dirigindo sem cinto, autua ele, peguei os dados. Pode? Não. Ah, eu trabalhando, eu de serviço, eu ligo para outro agente, olha, eu tô aqui de serviço, mas estou sem um bloco, lava um auto para mim aí que eu verifiquei a constatação das infrações. Pode? Também não. É vedada a lavratura de AIT por solicitação de terceiros. Mas há uma exceção. Qual é a exceção? Quando em operação de fiscalização de trânsito, em que os agentes estejam juntos, claro. Eu tenho dois agentes trabalhando nessa operação. Um agente constatou a infração. Ele viu o cometimento da infração. Ele passou essa informação para outro que lavra o auto. Então, digamos, esse carrinho aqui ele está cometendo uma infração de trânsito. O agente A, ele percebeu. Só que nós temos lá uma organização que o agente B é que está lavrando. Ele passa essa informação para ele registra o AIT. Só que no campo observação do AIT, que é um dos campos que tem lá no auto de infração de trânsito, que traz informações complementares, ele vai indicar que essa infração foi constatada pelo agente A. Ele vai dizer, infração constatada pelo agente João, matrícula, vai lá citar. Caso isso não ocorra, essa autuação ela pode ser considerada indevida. A autuação nos casos de sinistro de trânsito, ocorreu um sinistro. O agente, claro, ele chega posterior a isso, né? Eu tenho ali dois
veículos que se envolveram no sinistro. O agente chegou até o local. Quando eu chego nesse sinistro, eu vou ver diversas coisas, inclusive algumas infrações que podem ter ocorrido. Só que para lavrar um auto de infração de trânsito em um sinistro, já que o agente não presenciou o cometimento, esse agente ele precisa de elementos de convicção suficientes, ele precisa dos elementos, provas que ocorreu aquela infração, certo? Por exemplo, condutor não habilitado. Sim, eu vou pegar os dados do condutor, ele não é habilitado, consultei no sistema, ele não é habilitado. Ou alguém sob influência de álcool, cheguei, ele está com sinais de embriaguez. Eu não vou poder, por exemplo, autuar alguém que estava transitando na contramão, eu não tenho como ter essa certeza. Eu já cheguei lá, tem um cenário de sinistro, certo? Um veículo que esteja em mau estado de conservação. Mas eu tenho que ter cuidado quanto a isso, quanto ao mau estado de conservação, porque nesse caso eu tenho que verificar se isso foi causado pelo sinistro ou se ele já estava assim. Todavia, o fato circunstancial terá que se revestir de toda a materialidade, ou seja, vou ter que ter provas sobre isso, relativa à infração efetivamente cometida e não de mera presunção subjetiva da gente. O agente não pode só presumir, eu acho que tu estava em alta velocidade, eu acho que tu estava dirigindo de forma perigosa, beleza? E citar tudo isso no campo observação do auto de infração de trânsito, a orientação, inclusive, que os agentes citem o número do boletim de ocorrência que atendeu lá na observação do auto de infração de trânsito. Importante: infrações que contenham tipos infracionais como conduzir, como dirigir, como transitar e como circular, e todas essas variações necessariamente implicam que o veículo esteja em movimento. Então, vamos lá. Infração como a do artigo 162, inciso 1, dirigir. Olha o tipo fracional, dirigir, sem possuir carteira nacional de habilitação. Então, para que esse condutor seja autuado por essa infração, o agente deve ter visto ele dirigindo, esteja em movimento, ou alguma circunstância que demonstre isso, que ele estava em movimento, como por exemplo do sinistro de trânsito, certo? Transitar pela contramão. Ele deve ter elementos que comprove ali que ele estava transitando, estava em movimento. Ele visualizou aquele veículo em movimento. Ah, ele chegou, o veículo está ali estacionado, pede habilitação e ele não tem habilitação. Ele pode autuar por dirigir sem possuir habilitação? Não, porque o veículo não estava em movimento. Nós temos um outro caso que são de infrações simultâneas, que é quando o infrator comete simultaneamente duas ou mais infrações. Então ele vai lá e avançou o sinal vermelho e ele não tinha habilitação. Ele cometeu duas infrações no mesmo momento. Nesse caso, serão aplicadas cumulativamente, ou seja, as duas penalidades, ou as três, as quatro, as cinco. Mas existem algumas exceções. Vamos lá. Vamos pela regra. As que podem ser autuadas mais de uma infração simultânea, né? Cometeu mais de uma infração, podem ser autuadas. Todas elas são consideradas infrações concomitantes. É quando são infrações independentes, uma não tem nada a ver com a outra. O cometimento de uma infração não implica no cometimento de outra. Por exemplo, condutor não habilitado, veículo não licenciado. Eu sou não habilitado, estou dirigindo um veículo não licenciado. O que que ocorre? Eu vou ser autuado pelas duas infrações, porque elas são independentes umas das outras. Infrações concorrentes. O cometimento de uma infração leva ao cometimento de outra. Isso aqui é diferente. Como seria o cometimento de uma infração? Leva ao cometimento de outra. Alguém que está dirigindo com uma só das mãos comete uma infração prevista no artigo 252, um dos incisos do artigo 252. Mas se ele tiver com o braço pelo lado de fora do veículo, ele também comete uma infração, que também é prevista lá no artigo 252. São duas infrações diferentes. Mas o fato dele estar com o braço para o lado de fora fez com que ele estivesse dirigindo com uma só das mãos. Então, nesse caso, elas são infrações concorrentes. Outro caso, alguém que ultrapassa pelo acostamento, quando ele ultrapassa pelo acostamento, ele comete a infração do artigo 202 do Código de Trânsito Brasileiro. Só que quando ele está ultrapassando pelo acostamento, naturalmente ele transita pelo acostamento. Se ele transitou pelo acostamento, ele cometeu a infração do artigo 193. E aí, qual infração vai ser lavrada? Neste caso, a infração melhor observada, a infração que foi melhor verificada.
certo? A infração que foi melhor verificada. Neste caso, só autua uma. Essas são infrações concorrentes, é quando uma leva ao cometimento de outra. Nós temos uma outra situação falada no manual, que são infrações que têm a mesma raiz. Professor, mas isso aqui agora é aula de biologia? Não. As raízes da infração, vamos entender. Todas as infrações, elas possuem um código de enquadramento. Vamos lá. Código de enquadramento. Olha esse aqui. Isso aqui é um código de enquadramento de uma infração, da infração de recusa, do artigo 165A, certo? Artigo 165A. Os três primeiros dígitos desta, deste código de enquadramento é considerado a raiz da infração. O último dígito é considerado o desdobramento. Então, do código de enquadramento, os três primeiros dígitos é a raiz, o último dígito, o desdobramento. Beleza? Então, essa é a raiz. Já entendi o que é a raiz. Voltando para cá, ele diz que quando duas ou mais infrações tiverem a mesma raiz, só uma autuação será lavrada. Vamos dar um exemplo? Ó, exemplo, conduzir veículo com a característica alterada. Tem como eh, código de enquadramento 66101. Os três primeiros dígitos, o 661, é o mesmo código de enquadramento de conduzir o veículo com a cor alterada. Veja que a parte final aqui ela é diferente, o desdobramento é diferente, mas os três primeiros dígitos, eles são iguais. Neste caso, só uma autuação será lavrada. Só uma autuação será lavrada. Beleza? As infrações concomitantes, né? Elas também existem situações que elas não podem, eh, existem infrações que não podem ser lavradas, mesmo ocorrendo ali simultaneamente, ou possível cometimento simultâneo. Por exemplo, a concomitância não ocorrerá, entretanto, em infrações que não podem ocorrer simultaneamente, conforme a tipificação de cada uma delas. Por exemplo, alguém que está estacionado em local proibido, mas comete ali uma infração de deixar de usar o cinto de segurança. Ou vai ser lavrado por estacionamento ou por deixar de usar o cinto de segurança. A mesma é a situação que a gente tinha falado lá do dirigido conduzir. Então, quando eu lavrar uma infração de estacionamento proibido, eu não posso lavrar simultaneamente a infração de usar de deixar de usar o cinto de segurança. Isso se elas, naturalmente, se o agente entender que elas ocorreram de forma simultânea, mas elas não podem ocorrer de forma simultânea. Por quê? Porque deixar de usar o cinto de segurança necessita que o veículo esteja em movimento. Estacionar em local proibido, ela necessita que o veículo esteja estacionado, esteja imobilizado, certo? São exemplos de infrações que não podem ocorrer simultaneamente. Veículo estacionado na esquina, artigo 181, inciso 1, e com licenciamento vencido, artigo 230, inciso 5. Então, não tem como autuar as duas, ou vai ser uma ou a outra, qual que o agente verificou, certo? Veículo estacionado em local proibido pela sinalização e com o condutor sem usar o cinto de segurança, sem que tenha sido constatada a condução do veículo. Claro, o agente ele não viu o veículo, o cidadão chegando naquele local conduzindo, porque aí se ele viu, aí não se trata mais dessa regra. Quando ele chegou, o veículo já estava lá estacionado, o cidadão estava sem o cinto de segurança. Ele pode autuar ele por estar sem o cinto? Não, porque o veículo já estava lá estacionado. Será lavrado somente um AIT quando o veículo estiver estacionado irregularmente. Então, toda vez que ele estiver estacionado irregularmente, será lavrado só um AIT, né? E caso não seja aplicada a medida administrativa, qual é a medida administrativa? Remoção. Caso esse veículo não seja remoção, não importa quanto tempo ele permaneça no local, só será lavrado um único AIT. Vamos dizer que ele chegou aqui às 6 horas da manhã, o agente autuou ele. Às 10 horas, o agente passou lá de novo e verificou que ele continua. Pode lavrar outro? Não. Às 20 horas, ele continua lá. O agente pode lavrar? Não.
porque a medida a ser tomada era a remoção. Se o agente não removeu, ele vai ser autuado só uma única vez. Beleza? Certo, pessoal? Essa é a primeira parte sobre as infrações. Agora a gente vai para uma parte que é novidade no nosso manual. Falar sobre infrações continuadas e infrações sucessivas. O que que é uma infração continuada e como eu vou aprender sobre a infração continuada? Ela caracteriza por uma única conduta inalterada e ininterrupta observada por mais de uma vez em momentos distintos e sequenciais. Alguém sai do ponto A, falando ao celular, passa no ponto B e com a mesma conduta. Ele estava lá falando ao celular, não teve interrupção, ele não parou de falar no celular e continua falando. Passou no ponto C e ele continuou falando no celular. No ponto A tinha um agente, no ponto B tinha outro agente, no ponto C tinha outro. Ele passou em vários momentos distintos e sequenciais, fazendo a mesma conduta, sem interromper ela. Ele não interrompeu. Nesse caso, só poderá ser lavrado um AIT, um único AIT. Beleza? Um único AIT. A mesma coisa se dá para quem está sem o cinto de segurança, por exemplo. Ele passa no ponto A sem o cinto, ponto B sem o cinto, ponto C sem o cinto. Isso de maneira inalterada e ininterrupta. Só um AIT poderá ser lavrado. Uma outra característica importante das infrações continuadas é que quando o agente abordar esse condutor, cessa a infração continuada. E aí, se mais na frente ele cometer novamente, ele vai ser autuado, porque houve a abordagem. Então, ela não é mais infração continuada. Isso quer dizer o seguinte: passou no ponto A sem utilizando sem deixar de utilizar o cinto, ele não estava de cinto. Aí ele foi abordado. Abordado. Beleza? E foi autuado. Botou o cinto, tirou, chegou no ponto B, ele passou novamente. Ele vai ser autuado novamente? Vai. Vai porque nesse caso ele tinha sido abordado. Essa conduta de infrações continuadas ela já existiu por algum tempo no artigo 258, parágrafo 4º, mas ele foi lá revogado. Ela tratava especificamente das infrações aplicadas ali. Ela tinha um dispositivo específico para as infrações de estacionamento, mas atingia todos. Ela dizia que as infrações continuadas, a aplicação só poderia ser renovada a cada 4 horas, certo? A cada 4 horas. Mas isso não existe mais, isso foi revogado. Então a infração continuada é dessa forma. Se o cidadão não foi abordado, se ele estava ali numa conduta única, por exemplo, falando ao celular e passou por diversos pontos sem ser abordado e continuou falando ao celular naquela sua sequência, ele só poderá receber um único auto de infração de trânsito. Já nas infrações sucessivas, ela se caracteriza pelo cometimento de repetidas condutas idênticas, ou seja, a conduta é idêntica ao longo do mesmo percurso, só que ela é reiterada e intermitente. Vou dar um exemplo. Alguém passa pelo ponto A, que tem um semáforo, e ele passou o semáforo que estava vermelho. No ponto B, nós temos outro semáforo, que também está vermelho. Ele passou novamente. Ó, ele passou novamente com seu veículo. Aqui a conduta ela é idêntica, que é do artigo 208, avançar o sinal vermelho. Só que são em pontos aqui, ó, intermitentes. Por que que é intermitente? Porque quando ele passou no A, ele cometeu a infração, mas entre o A e B, essa infração deixou de existir. Ela não foi, não se manteve. É diferente de alguém que estava sem cinto, ele manteve sem o cinto por aquele espaço, certo? No B, ele vai e comete a mesma infração. Ele cometeu a mesma infração, só que ela tinha sido interrompida. Após ele cometer, ela foi interrompida. Por que que ela foi interrompida? Porque eu não estou mais cometendo a infração de avançar o sinal vermelho, eu só cometo ela no ponto, ó. Só cometo ela no ponto. Só cometo no ponto. E assim eu posso fazer 20 vezes, eu vou receber 20 autuações. Mesma coisa para um radar de velocidade. Eu passo por um radar com excesso de velocidade. Mais na frente eu passo por outro com excesso de velocidade. Mais na frente eu passo por outro com excesso de velocidade. Só que
Neste caso aqui, as infrações, ela pode ter sido interrompida aqui, ó. Ela pode ter sido interrompida porque essa verificação ela depende da velocidade que excede naquele determinado local. Então, por isso ela diz que aqui será constatada, né? Será lavrado um AIT para cada infração constatada. Então, eu tenho que saber diferenciar infrações sucessivas e infrações continuadas. Eu tenho que saber diferenciar, porque são situações bem parecidas. A continuada tem a ver com condutas que não vão ser interrompidas, que só a abordagem pode interromper. As sucessivas têm a ver com condutas intermitentes. Eu cometi uma conduta aqui, mas na frente eu cometi outra, eu interrompi ela e cometi ela novamente. Essas são infrações sucessivas. E a necessidade de abordar os veículos? Existem situações em que o agente aborda e tem situações que ele não precisa abordar. Isso depende do tipo da infração. Existe infração que pede que seja, que diz que é possível a lavratura do IT sem abordagem. Vamos dar um exemplo. Alguém que está falando ao celular, é possível sem abordagem. Alguém que está sem cinto, é possível a lavratura sem abordagem. Já tem outras que obrigatoriamente tem que ter abordagem. E nós temos algumas situações que diz que ele diz assim, vide procedimentos. O que que é isso? Lá naquelas fichas de fiscalização, que a gente não vai ver agora específico, lá temos um campo procedimentos e definições. E lá vão trazer situações em que, na mesma infração, existe a possibilidade de autuação sem abordagem, e na mesma infração, só que com uma outra conduta, diz que é necessário visualizar ou ver o procedimento. Vamos dar o exemplo. No caso do artigo 230, inciso 16, diz que conduzir o veículo com vidros total ou parcialmente coberto por película refletiva ou não, painel decorativo ou pintura, é uma infração de natureza grave. Quando eu olho essa infração e eu vou lá na ficha de fiscalização, ele diz assim, ó, vide procedimentos. Ele não diz que é possível sem abordagem, ele diz que deve ser mediante a abordagem. Mas por que que ele divide procedimentos? Porque nesta infração eu tenho duas condutas que podem ser autuadas sem abordagem e todas as outras precisam da abordagem. Então ele diz, fim de procedimento por isso. Quais as duas? Se a película for refletiva ou opaca, eu posso fazer sem a abordagem. Todas as outras eu preciso de abordagem. Então, quando vier vídeo procedimento, ele está querendo dizer isso, que existem situações que eu posso fazer sem abordagem, mas tem outras que só mediante a abordagem. Isso para aquela infração. Nós temos também os casos de infrações relacionadas à combinação de veículos. Olha, aqui eu tenho o veículo 1 e aqui tem o veículo 2. São uma combinação, é um veículo puxando o outro. Aí, nesse caso, eu tenho, na verdade, nessas situações de combinação de veículo, eu tenho três casos. Na primeira, nas infrações de circulação, que depende do movimento do veículo, preferencialmente deverá ser autuada a unidade trator. Então, digamos que aqui esse veículo está aqui transitando com a sua unidade trator, com seu semi-reboque, e ele avança o sinal vermelho. O manual diz que preferencialmente eu tenho que autuar a unidade trator, a unidade que está puxando, né? O cavalinho, o veículo que está puxando, que aqui são veículos diferentes. Aqui tem uma placa, aqui tem uma outra placa. Aqui, isso aqui precisa de emplacamento, isso aqui também precisa, isso aqui precisa de registro, isso aqui também, isso aqui precisa de licenciamento, isso aqui também. Certo? Então, preferencialmente, quando for infração de circulação, eu devo autuar a unidade tratora, nesse caso aqui, o cavalo mecânico. Não sendo possível identificar a unidade tratora, aí sim eu posso autuar a unidade tracionada, que essa unidade está sendo puxada, mas citar no campo observação que se tratava de uma combinação de veículos. Então, digamos que essa combinação de veículos passou num sinal vermelho e o agente não abordou, porque não tinha condição de abordar. Ele olhou. Preferencialmente, ele tem que autuar este.
Mas se ele não conseguiu visualizar, ele pode autuar este, mas citar no campo observação que se tratava de uma combinação de veículos. Quando for infrações relacionadas às condições das unidades, ó, então, esse aqui está com problema, está com pneu furado, opa, pneu careca, ou lâmpadas queimadas, ou esse aqui que está com problema de não licenciamento, ou esse aqui que está com problema que está com uma película espelhada. Aí, nesse caso, eu tenho que autuar, deve fazer a autuação para cada unidade que estiver irregular. Se é esta unidade que está irregular, a infração é para essa. Se é esta unidade que está irregular, a infração é para esta. Se é esta unidade que está irregular, a infração é para esta. Beleza? Então, assim que funciona, porque aqui eu estou falando das condições de cada unidade, certo? Então, eu não posso aqui autuar o cavalinho porque a unidade tracionada estava com um problema. Não, se a unidade tracionada está com problema, eu vou autuar a unidade tracionada. Quando for infrações por estacionamento, eu devo autuar pela placa da unidade tratora. Então, digamos que eu estou ali com uma combinação de veículos estacionados em local proibido. Então, quem que eu vou autuar? A unidade tratora. O que está puxando. Essa que vai cometer a infração. Não são os três, ou os dois, ou os quatro, se for o caso. Não, vai ser a unidade tratora. Mas caso esteja estacionado só a unidade tracionada, desatrelada, ou seja, ela não está engatada no veículo, então quem comete a infração é a unidade tracionada. Beleza? Esse é o nosso segundo vídeo sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e espero que tenha entendido. Ele ficou um pouco mais longo porque falamos sobre dois temas, infrações e autuações. Beleza, pessoal? Até a próxima e fiquem com Deus.